diante de tudo isso, alguns irmãos podem estar se perguntando: mas e aí, o mundo vai ser destruído novamente pelas águas? Não. Em Gênesis capítulo 9, Deus disse a Noé e aos seus filhos: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês, e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Amém? Amém. A destruição total geral do planeta Terra não irá acontecer através de águas. A Bíblia diz, na segunda carta que Pedro escreveu, lá no capítulo de número 3, talvez não tenha aí na projeção, talvez eu tenha esquecido esse versículo, mas diz assim sobre o dia do Senhor. Segunda epístola que Pedro escreveu, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que nos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vocês estão vendo o que é isso? Deus determinou que a terra não fosse, ou que toda a terra não fosse mais destruída pela água, mas sim pelo fogo. Agora eu quero abrir um parênteses e deixar bem claro que isso não impede que uma parte da terra venha a ser submersa. Uma parte, não toda. E o que nós lemos no capítulo 16 do livro do Apocalipse é que todas as ilhas desaparecerão e os montes sumirão. Amém? Nós moramos numa ilha, então essa ilha um dia vai sumir. Um dia essa ilha vai ser submersa pela água, assim como a ilha de Santos e outras ilhas mais.
e outras regiões litorâneas. Isso não tem como ninguém negar. É um fato que até os cientistas já descobriram. E eu comecei a pesquisar e eu vi que muitas cidades litorâneas, a extensão de praia, que antigamente tinha uma certa medida, já diminuiu pela metade. E cada vez o mar vai tomando mais a terra, cada vez mais essas distâncias vão sendo encurtadas. A distância que existe na areia entre a terra e o mar. Então nós temos a certeza plena que, apesar de Deus deixar sua promessa, que não mais iria destruir toda a terra através da água, nada impede que uma parte dessa terra venha a ser destruída pela água, ou venha estar submersa pelas águas. Muito bem, queridos, nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. O texto que nós lemos em Apocalipse refere-se ao período chamado Grande Tribulação. É o período que acontece após o arrebatamento, porque nós cremos que nós, a Igreja do Senhor, não fomos destinados para o dia da ira, o dia do juízo. Então nós cremos que acontecerá o arrebatamento, e após o arrebatamento da igreja, o mundo será submerso em todas essas coisas que nós lemos. Serão derramadas as 7 taças da ira do Senhor, as 7 trombetas tocarão, virão as maldições, as pragas do Apocalipse. E o conselho que nós damos como igreja do Senhor, como pessoas que creem nas promessas, nas profecias do Senhor, é que aquele que porventura aqui esteja hoje, que nunca se decidiu por Jesus, e de repente seja pego de surpresa, pode ser que Jesus volte hoje. Outro parênteses que eu quero abrir: nada mais resta cumprir-se para a volta de Cristo. Todos os sinais estão cumpridos. Jesus pode voltar hoje. E um recado que nós deixamos para você: se porventura você acordar amanhã e descobrir que a igreja do Senhor ou os salvos em Cristo foram arrebatados, não receba o sinal da besta, não receba a marca, o código, o chip na mão ou na testa, porque então você estará irremediavelmente perdido ou perdida. Não haverá mais chance. Agora um conselho: se você quiser realmente se salvar, será através do próprio sangue seu. Você terá que sofrer todas essas calamidades que estão destinadas para a terra, no período chamado a Grande Tribulação, que durará exatamente 7 anos. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um grande amor pela tua vida, um amor tão grande, que Ele não quer que você venha experimentar todos esses sofrimentos no período. Ele quer que você hoje mesmo decida a sua vida para Jesus, decida ser um seguidor de Jesus, decida estar livre dessa condenação, porque será muito bom para a igreja, será muito bom para os salvos, quando Jesus voltar, nós sermos arrebatados. A Bíblia fala sobre a vinda de Jesus em 2 eventos. No primeiro evento, Ele não pisa sobre a terra, Ele das próprias nuvens, Ele irá nos atrair, Ele irá nos chamar. Chamar quem, pastor? Aqueles que decidiram entregar as suas vidas a Ele, aqueles que decidiram não rejeitar mais o conhecimento de Deus e acreditar que essas escrituras são verdadeiras. Estes vão ser arrebatados. Os que aqui ficarem sofrerão tudo aquilo que nós lemos no capítulo 16 do Apocalipse. Forte calor, muito mais do que o que nós estamos sentindo nesses dias. Forte calor que abrasará todos. Úlceras malignas brotarão no corpo das pessoas. Pestes e pragas muito em maior número do que temos hoje. A água do mar sendo transformada em sangue. Porque Deus, a ira de Deus, chegou a um ponto que de tantos homens derramar sangue, de tanto sangue de justos, inocentes, servidores de Deus serem derramados, Deus falará: bom, vocês querem sangue, vocês gostam de sangue, então eu vou transformar toda a água do mar em sangue para vocês. A Bíblia fala de pedras gigantes caindo do céu, pesando cerca de 35 quilos. Muita destruição, muita destruição. E no meio de toda essa destruição, vocês podem ter a certeza que o calor muito forte
vai derreter as geleiras dos polos. Essas geleiras derretidas irão fazer os mares transbordar. Os mares transbordando, eles vão invadir a terra. E regiões como a nossa aqui vão ser totalmente submersas. Não tenham dúvida disso, podem ter a certeza. Quando será? Não sei, mas só sei que está muito próximo. Vamos supor que se a volta de Jesus se der hoje, esses eventos já começarão a acontecer na próxima semana, nos próximos dias. Então nós temos que ter a convicção de que estamos devidamente preparados para o encontro nosso com Jesus. O Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, abra aí no capítulo de número 21. Jesus falou sobre todas essas coisas que iriam acontecer. Jesus ele deixou bem claro: olha, estejam preparados, estejam vigilantes, estejam alertas, não deixem que esse dia venha pegar vocês